E aí, pessoal, tudo bem? É, eu tenho postado vídeos com o que eu tenho sentido, que tocam o meu coração para falar para você. Então, nesse vídeo, eu quero que você feche os olhos no momento que você estiver difícil. Quero que você se encontre e que você pare para lembrar aquela famosa ou fatídica frase que alguns evangélicos vão usar. Aqui a gente não tem a religião como foco, mas eu gostaria que você pensasse na sua fé. Tem os evangélicos, tem os cristãos, tem os umbandistas, todos representados. Porque tem uma visão que eu acho que é muito importante trazer, que a gente sempre olha o lado positivo das coisas. A minha noiva, ela falou um negócio que mexeu muito com a minha cabeça e hoje eu tive um insight, então por isso que esse vídeo eu tô subindo dois, eu acho, dias depois do que eu já postei. É para você pensar que todo dia que você vai dormir, você tem 50% de chance de acordar vivo e 50% de chance de acordar morto. Mas você é positivo o suficiente para todos os dias acreditar que você vai acordar vivo. Toda vez que a gente está doente, a gente tem muita fé de que a gente vai ficar bom. Você já reparou isso? E quando você não tem fé, alguém vira para você e fala: eu acredito que você vai ficar bem, porque Deus está ordenando isso. Ou alguém vira e fala assim: Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá é capaz de cuidar de você. Você vai ver também a pessoa, independente da religião dela, se ela não acredita em nada, ela vai falar: a medicina está trabalhando para curar você. Então, por que que você é tão positivo para pensar nessas coisas boas, mas ao mesmo tempo você não é positivo para acreditar no seu potencial, sabe? Eu tive uma reflexão que muita gente pode não gostar, mas você acredita que se nós temos Deus dentro de nós, nós também podemos ter o mal dentro de nós? Por que que eu penso isso? Todo dia você se estressa no trânsito. Todo dia alguém se estressa em alguma coisa do dia a dia. Mas você opta por entregar na mão de Deus ou do destino ou da sua fé e falar assim: não, mas o dia vai ficar melhor. E se o dia não fica melhor e você também fala assim: meu Deus, o dia tá péssimo, você é capaz de se controlar para não fazer uma besteira. Tem aquela brincadeira, aquela frase que as pessoas falam assim: nossa, hoje eu tava isso aqui de perder meu réu primário. Você concorda que se você teve a capacidade de pensar que você poderia perder ele, você tem um pouco de mal? Só que, do mesmo jeito que você sempre pensa que você vai acordar vivo, você tem total controle sobre o mal que está dentro de você. Então, se você tem esse controle total do mal que habita em você, você concorda que você também tem total controle sobre as suas ações? Que você tem total controle sobre as coisas que acontecem a você? E eu não estou dizendo que você consegue evitar que uma pessoa esbarre com você na rua, que outra pessoa seja roubada. Você não consegue, mas você consegue não roubar. Você consegue não fazer o mal. E por consequência, você também consegue acordar todo dia decidido a conquistar as suas coisas. Ah, mas eu tô muito cansado, Quaresma. Eu tô muito cansada, Quaresma. Todos estamos. O problema é, tem dias que você vai estar cansado por causa do seu sonho e tem dia que você está cansado por causa do sonho dos outros. Tem dia que você vai estar colocando 90% da força que você tem para cuidar do seu filho, da sua filha e 10% para cuidar de você. E tem dias que você vai ter 10% para dar para sua família e 90% para cuidar de você. Ah, por que você falou de 90 e 10%? Porque os extremos. Porque tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito em Apocalipse que diz que Deus não, que Jesus não tolerará os mornos. Ou você é quente ou você é frio. E, você é muito ferro e fogo. Não é ser ferro e fogo. É que algumas coisas na sua vida você só está disposto e só irá alcançar se você fizer uma virada de chave. E por que que eu também estou falando isso? Várias vezes eu tenho me encontrado em situações onde eu acho que
eu tô perto de alcançar uma mudança na minha vida e aí ela não dá certo. E muitas vezes eu me questionei por que que não dava certo. Hoje em dia eu não questiono mais isso. Hoje em dia eu questiono assim: se essa porta não foi aberta, é porque ela não tinha que ser aberta. Se eu estava tão perto de tocar na maçaneta para girar e eu consegui ter uma luz no meu cérebro dizendo assim: pensa melhor, vale a pena isso que você vai fazer? Você está disposto a lidar com isso? Isso não se chama só a sua fé. A fé ela não é cega. E você tem que entender isso. Porque se você caiu nesse canal, você vai ver os outros vídeos. Eu estou falando para você que a fé não é cega. E se a fé não é cega, você não pode ser também. Não é porque alguém te diz que você tem que acreditar cegamente. Pois até quando Deus coloca os mandamentos, a gente não segue todos. Mas os poucos que a gente segue nos permitem nos reaproximar da nossa fé. Nos permitem que a gente volte naquele lugar do nosso ambiente religioso e bote a cabeça no altar ou aonde for que você coloque a cabeça. Faz com que você que você não tenha uma igreja, uma religião, com que você durma e pense, amanhã o universo me trará algo melhor. Então o que eu te chamo nesse vídeo é: se você é capaz de ser positivo sobre a sua vida, você é capaz de controlar o mal que existe dentro de você, você também é capaz de pegar um papel e caneta e colocar as metas que você está disposto ou disposta a alcançar até o fim do ano. Porque eu tenho fé e eu acredito em você. E pode parecer que eu não te conheço, mas eu tenho garantia de que se esse vídeo chegou para você, é porque minimamente Deus te conhece e ele precisava me colocar no seu caminho. Ou qualquer que seja a sua religião. Eu tenho fé de que se você estava numa dúvida sobre o quanto a vida está sendo justa, Xangô te trouxe aqui para te dizer que sim, a vida é justa. O problema é, ela não será justa do jeito que você deseja, pois você não é uma criança para que não entenda que algumas decisões que você tem tomado impactem no seu futuro. Mas você é um adulto muito capaz e que o Quaresma acredita em você, ó. O Quaresma acredita em você que você vai mudar, tá bom? Esse é mais um café comigo, onde eu desejo que vocês aproveitem. Eu senti Deus tocar meu coração no meio disso, porque eu realmente pensei que às vezes a gente romantiza muito que só tem luz. E todos os super-heróis que eu assisti, eles não eram heróis porque eles não tinham maldade, mas eles eram heróis justamente porque eles nunca deixaram que a maldade controlasse mais a mente deles do que a bondade de ajudar o próximo. Se isso te lembrou alguém, compartilha, curte, e se te lembrou alguém de cima, agradeça por ter aparecido o vídeo.